Olá, Oitavano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, agradecido a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de iniciarmos o nosso trabalho nesta semana. A nossa aula de hoje, aula de religião, claro, tem como título Uma Parceria Criativa. Então nós vamos falar hoje de uma parceria. Só que dessa vez é uma parceria diferenciada, porque nós vamos estar tratando de um assunto que envolve um casal, um homem e uma mulher. Então, a importância dessa parceria para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher. A parte de reflexão que tem nessa aula para a gente analisar é Gênesis 1:27, onde ele diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher, eles o criou. Bem, a história do ser humano, da criação do ser humano, começa lá em Gênesis, como nós sabemos, aonde primeiramente Deus criou Adão, colocou naquele lindo jardim, como todos nós sabemos da história. Mas Deus viu que ali faltava alguma coisa, Faltava algo para ser completo na vida de Adão e no Jardim do Éden. Então Deus cria de presente para Adão uma parceira, que essa parceira viesse a completar a vida dele, sendo realmente uma parceira. É por isso que o título da nossa aula é uma parceria criativa. É aonde haja verdadeiramente essa parceria por parte dos dois. E aí nós vimos por toda a história que ali conta sobre Adão e Eva. Então, nós começamos essa aula de hoje. O primeiro parágrafo da aula, como vocês podem observar, é um relato sobre o filme do super-herói, que é o Superman. É um herói, aliás, que é o Superman, onde ele sente falta da sua parceira por ela ter falecido. E ele volta à Terra, faz a Terra girar para que volte a oportunidade dele reconstruir essa vida, porque realmente ter a sua parceira do lado faz uma grande diferença para todos nós, seja ela lá qual for. Então, o texto mostra que nem por ele ser um super-herói, nem por ele possuir poderes, mesmo por ele possuir poderes, ter o seu poder e tudo, ele tinha um lado de uma necessidade da parceria da sua namorada, que no caso aí nós observamos como a presença da outra pessoa faz falta em relação quando se tem a parceria verdadeira, certo? O filme e a canção, apesar de verem o relacionamento de forma bonita, ainda não faz plena justiça à parceria entre o homem e a mulher. Afinal, ele é o poderoso e ela é a frágil criatura que ele vai salvar. Na realidade, a complementação entre homem e mulher acontece, ou deveria acontecer, e ser percebida no nível de dependência mútua, muito maior e mais eficiente. São diferentes para se completar melhor, e não para estabelecer uma relação de subordinação. Mas uma longa história de domínio masculino que aparece de várias maneiras. Ou seja, o texto relata que quanto o homem ou a mulher, quanto o homem e a mulher, eles têm os mesmos direitos, Eles possuem, vamos dizer, os mesmos direitos de tratamento. A mulher ela não foi criada para ser subordinada, ela não é criada como ela é vista, algo frágil, Então, quando se tem essa parceria de verdade, quando se olha para esse lado realmente de uma parceria de verdade, o homem ele não consegue enxergar esse tipo, vamos dizer, de qualidade que não é uma qualidade na mulher, A questão da subordinação, da mulher viver sempre sobre o suborno do marido, vamos dizer, sempre viver embaixo de obediência, de cumprir ordens. Não, a parceria ela funciona diferente, é acordos, são conversas, são diálogos. Por quê? Porque os mesmos direitos que um tem, o outro também tem. Quando Jesus criou, ele não colocou a subordinação nesse sentido.
de um ter poder sobre o outro, de um achar que domina tudo, né? Enquanto o outro está ali somente de presença. Não foi dessa forma, certo? Como muitos entendem. Então, mais uma longa história de domínio masculino que aparece de várias maneiras. Primeiro, na linguagem que usamos, na medida de salários, aliás, na média de salários, que ainda é maior entre os homens, em ideias preconcebidas do que seja uma tarefa masculina ou feminina, na história contada a partir de figuras masculinas, na figura da mulher como sedutora, valendo mais pela beleza física, e que outros modos de mostrar o papel do homem e da mulher você lembraria? Nós vemos aqui alguns, né, que eles mostram, que lembra da mulher e o homem, ou seja, as posições que alguns ocupam, né, menosprezando assim a presença feminina. Então, na linguagem que usamos, e na medida de salários, são bem visíveis, porque sempre a mulher, ela ganha menos, né? Por mais que ela seja graduada, por mais que ela esteja estudado, sempre, ainda hoje no nosso meio, isso acontece, do salário do homem ser maior do que o da mulher. Contando que nós observamos, eu observei isso outro dia em pesquisas, que há um número de mulheres que se preocupam em se graduar, em fazer uma faculdade, muito mais do que homens. O número é maior, mais de mulheres, onde se preocupa ainda pela a formação, para ter algum tipo de formação. Mas mesmo assim, a gente ainda percebe, né, a questão da inferioridade em relação à questão de salários. Na história contada a partir de figuras masculinas, ou seja, sempre apresenta, né, o homem como foco, na figura da mulher como sedutora, valendo mais pela beleza física, porque realmente muitos veem por essa parte, né, que a mulher ela tem que ser o ícone de beleza, partindo de todos os sentidos. E os outros modos que o papel, ou seja, e nas ideias preconcebidas de que seja a tarefa masculina ou feminina, que também não existe isso, né, gente? Qualquer trabalho ele pode ser desenvolvido tanto pela figura masculina quanto pela feminina. A ocupação de cargos hoje, nós observamos que a mulher tem ocupado diferentes cargos. Ou seja, não existe que esse trabalho esse é destinado somente para homem e este somente para mulher. Ambos podem desenvolver o mesmo trabalho, certo? Mas ainda não é bem assim. Embora já tenhamos leis propondo uma consideração mais justa da posição da mulher, é muito lento o processo de reconhecimento dos benefícios de uma parceria mais completa. A cultura patriarcal deixou marcas. Foi muito tempo de dominação. Por exemplo, a mulher só conquistou o direito de votar aqui no Brasil em 1932. Não parece incrível que alguém achasse que só os homens competiam e escolher seus representantes? Mas ainda hoje há quem considere a política como um assunto que não interessa às mulheres. Nós observamos e sabemos de toda a história, né? O que diz aqui o texto, a gente já viu isso antes em alguns relatos, que a mulher até 1931 ela não tinha o direito de votar, ela não tinha o direito de fazer a sua escolha política. Só a partir de 1932, né, que ela veio a conseguir esse direito de dar o seu voto para a escolha de seus representantes. Ou seja, será que a mulher não tinha o mesmo direito que o homem, né? Não faz parte de uma mesma sociedade, de um mesmo povo? Ela tem as mesmas necessidades? É claro que sim. E ela sabe falar por si só, né? Então, nesse momento, foi uma conquista importante, mas nós ainda vimos muito preconceito em relação à mulher na política. A gente ainda observa isso até hoje, apesar de já termos conquistado alguns espaços dentro da política. Infelizmente, ainda se vê na sociedade alguns sinais de tratamento diferente entre os sexos. Ainda
observamos alguns acontecimentos relacionados ao assunto. Uma educação diferenciada supõe que os meninos devam ser fortes, valentes, independentes, e as meninas devem ser frágeis, sentimentais e dependentes. Muitas mulheres estão expostas à violência dentro e fora de casa. Dupla moral incentiva a irresponsabilidade sexual do homem e culpa a mulher. Considera-se que criança, aborto, creche, controle de natalidade e etc. são problemas só da mulher, que a gente acabou de observar na leitura. Que todas essas questões a qual a gente acabou de ler, não só a mulher, mas o homem também, né? Ele tem os mesmos, ou seja, é parte do homem, também é parte da mulher. Responsabilidade do homem e da mulher, não é só de um, não. Uma educação diferenciada supõe que os meninos devem ser fortes e valentes. Por que colocar isso somente para os meninos? Porque eles são do sexo masculino, porque eles predominam, porque isso é, vamos dizer, já é uma cultura que vem sendo passada de geração para geração, que o homem tem que ser forte, que o homem não chora, que o homem tem que representar, né, tudo ali à sua volta de uma forma masculina, mantendo uma postura de macho, sendo que ele tem os mesmos sentimentos que a mulher. O ser humano ele é igual em relação a sentimentos. Então, as mesmas coisas que são válidas para os meninos também são para as meninas. Não existe essa diferença, né, entre sexo relacionada para esse lado. Dupla moral incentiva a responsabilidade sexual do homem e culpa a mulher. O que nós temos para falar sobre esse ponto? Quase não sai a palavra. Se algo aconteceu, ambos, né, fizeram parte. Então não foi só culpa de um e nem a culpa do outro. Os dois que participaram têm as mesmas responsabilidades. Considera-se que a criança, o aborto, a creche, o controle de natalidade são problemas só da mulher. Não, é o problema dos dois, de uma forma geral, né? Deve ser uma preocupação de ambos, não somente da parte da mulher. A família ela é formada pelo homem, claro, e pela mulher, e eles têm as mesmas responsabilidades. A partir do momento de cuidar, de criar, de educar, né? Não é só papel da mãe educar. Antigamente, ainda acontece até hoje, né? Dentro da figura masculina, dele achar que a parte dele é de botar o essencial dentro de casa, que é a comida, que é de pagar as contas, que é de manter a casa, de manter a família. Mas a gente não olha somente pelo lado da questão financeira, né, do bem-estar da família, mas também o homem ele faz parte do outro lado, que é no educar os filhos, que é realmente no cuidar da família nesse sentido. A Organização Católica Mãos Unidas denunciou em 2004 que 70% das pessoas em situação de pobreza absoluta no mundo são mulheres. De acordo com o Banco Mundial, em países onde a diferença entre homens e mulheres são menores, na educação, no emprego ou no direito à propriedade, há um crescimento econômico mais rápido e diminui as taxas de má nutrição e mortalidade infantil. Ou seja, até 2004, né, 70% das mulheres em situações de pobreza eram absolutamente mulheres. Será por quê? Será que é porque elas não tinham as mesmas oportunidades de trabalho igual ao homem? Com certeza, né? Não tinha acesso a bons empregos, a ganhar bons salários, como a gente já relatou. Essa questão de salário ela ainda continua sendo inferior até hoje, só que antes ela foi bem pior, né? A gente observa pelos relatos. Então o número de pobreza entre as mulheres era bem maior, pelas dificuldades que elas enfrentavam, principalmente na hora de arrumar um trabalho com salário digno. No campo do trabalho, acontecem diferenças importantes. Na estatística geral, mulheres ganham menos. Profissões chamadas femininas são menos valorizadas. A mulher que quer ou precisa trabalhar fora de casa enfrenta a chamada dupla jornada de trabalho.
As que trabalham em casa têm seu trabalho desvalorizado e dependem de alguém que as sustente. Olha só, por aqui nós tiramos que a mulher não é um ser frágil, como muitos dizem, né? Nós observamos que ela é capaz de exercer suas tarefas, de exercer o seu trabalho dentro e fora de casa. E ainda até mais, como o próprio texto fala, ela tem dupla jornada. Porque além dela ser aquela dona de casa, que ela cuida da família, que ela cuida da limpeza da casa, da comida, né, da educação dos filhos, ela ainda consegue trabalhar fora para ajudar na sua renda, para complementar a sua renda de casa. Nós observamos aí, nesse ponto, que ela é até mais forte, se a gente fosse colocar assim, né, mais do que o homem. Porque, por natureza, nós sabemos que o homem, ele sim faz o seu trabalho. Mas observe, quando se coloca 2 ou 3 atividades para o homem resolver ao mesmo instante, ele não consegue. E a mulher já consegue. Ela está em casa, ela olha o leite que está fervendo, ela lava a roupa lá no tanque, ela olha o menino, o que é que ele está fazendo, certo? Ainda tem várias habilidades. Se a gente for colocar essas 3 tarefas ao mesmo tempo para o homem, ele só vai dar conta de uma. Ou ele olha o leite, ou ele olha a criança, vamos dizer, né? Então, voltando. Tem havido um aumento significativo na participação das mulheres no sustento da família. O número de famílias chefiadas por mulheres cresceu 66% na última década. A mulher tem avançado, ela tem conquistado o seu espaço, ela tem dado conta do seu recado, como diz o ditado, né? E hoje nós vemos muitas mulheres sendo chefiadas ou sendo chefe da sua própria família. Mulheres que são separadas, que criam seus filhos dignamente, que trabalham para dar uma vida, né, para eles, da educação, saúde. Elas têm esse compromisso e dão conta do seu recado, vamos dizer assim. Então, muitas hoje são consideradas chefes da sua própria família sem a presença masculina e dão conta de seus recados, vamos dizer, né? A participação das mulheres no sustento da família subiu de 24% em 1991 para 37% em 2000. Apesar disso, em 2000, os salários recebidos pelas mulheres representavam 70% dos rendimentos recebidos pelos homens. Atualmente, 64% dos estudantes que concluem o curso superior são mulheres. Ok? Como eu falei lá no início do texto, tem mulheres que estão, ou seja, no campo de trabalho, né, das formações, nos cursos superiores, nós observamos que as mulheres têm avançado muito e mostram que o número está em um tamanho bom, né? 64% dos estudantes concluem cursos superiores, dentre eles são as mulheres, ou seja, é um bom número, né? Devagar as coisas vão mudando para o bem de ambos, homens e mulheres, que só têm a ganhar uma parceria que valorize os dois. Tanto o homem quanto a mulher só têm a ganhar quando eles se valorizam entre si, né, entre os dois. Quando mantém essa parceria, do concordar, do combinar. Quando tem essa parceria em todos os sentidos, não somente nos momentos bons também, nos momentos ruins, né? Que um se apoia no outro. Isso é parceria em todos os sentidos. A causa da mulher e a do homem, os dois se levantam ou sucumbem juntos. A parceria ela é ou não é, né? Ou você resolve se levantar e ter uma parceria e levar em diante, ou você se sucumbe por ali, se extermina por ali. Um para o lado onde dois estão no mesmo teto e cada um quer para um lado diferente, não vai dar certo. Então tem que ter realmente a parceria. A libertação da mulher pode e deve ser também a libertação do homem, para que os dois possam ser mais felizes e construir juntos uma vida melhor. Problema de mulher não diz respeito só a ela. Deve interessar ao homem, porque um complementa o outro e os dois são responsáveis pela família humana. Ou seja, não existe esse problema que é da mulher e este problema é do homem, quando os dois estão sob o mesmo teto, né, e chefiam uma mesma família. Não existe a separação.
Quando qualquer um dos dois sofre aliás, um complementa o outro e os dois são responsáveis pela mesma família. Quando qualquer um dos dois sofre por ser dominado e o outro se estraga por ser dominador, e ambos perdem a sensacional alegria de ser companheiros. Quando um quer dominar mais do que o outro, quer se mostrar dominador, quer sempre ter que a outra pessoa seja sempre subordinada a ele, eles vão perder realmente esse companheirismo, né? Que é onde não deveria acontecer. Nenhum deveria ter esse pensamento de subordinação sobre o outro, de querer sempre mandar, dominar, enfim, tudo a gente resolve com base de companheirismo. É o que se tentou nessa reflexão. Lembrando que para cada mulher há um homem. Para cada mulher forte e cansada de ter que aparentar fraqueza, há um homem fraco cansado de ter que parecer forte. Para cada mulher cansada de ter que agir como uma boba, há um homem agoniado por ter que aparentar que sabe tudo. Para cada mulher cansada de ser qualificada como fêmea emocional, há um homem a quem se negou o direito de chorar e de ser delicado. Para cada mulher classificada como pouco feminina quando é competitiva, há um homem que se vê obrigado a competir para que ele não se ponha em dúvida a sua masculinidade. Para cada mulher cansada de ser um objeto sexual, há um homem preocupado com sua potência sexual. Para cada mulher que se sente presa por seus filhos, há um homem que foi negado o prazer da paternidade. Para cada mulher que não teve acesso a um trabalho ou a um salário satisfatório, há um homem que deve assumir a responsabilidade econômica de outro ser humano. Para cada mulher que desconhece os mecanismos de um automóvel, há um homem que não aprendeu o segredo da arte de cozinhar. Para cada mulher que dá um passo na direção da sua própria libertação, há um homem que descobre ou redescobre o caminho para a liberdade. O que a gente pode observar? Em cada item desses que eu li aqui para vocês, que cada um tem as suas responsabilidades, né? Que ninguém é superior, cada um complementa o outro, enfim. A nossa aula ela vai ficar por aqui. A nossa próxima aula vai ser continuando esse assunto, por ele ser um assunto extenso, certo? Não vai ficar atividade, somente quando concluirmos o assunto é que eu vou deixar uma questão para vocês responderem. Então, até a nossa próxima aula.